Papo de Obra da Casa C&G. Eu sou o Felipe Eu Soares sou Sabrina Santos. e vamos continuar o vídeo da onde a gente parou lá no nosso vídeo 11, que foi sobre escoras das vigas, né? E ali de forma dos pilares. Se você estiver acompanhando esse vídeo e não for pelo YouTube, depois acessa lá, que tem a playlist com todas as sequências, todos os vídeos para vocês acompanharem desde o início essa série que eu estou fazendo para ensinar você a fazer obra projeto sem dor de cabeça. Vamos às imagens. Essa daqui a gente estava no anterior, que a gente mostrou o final do pilar. Nova completagem, né, do pilar. Isso. A desforma, a gente explicou sobre o desmoldante das formas, dos pilares, a gente explicou sobre a montagem das escoras, principalmente as escoras que nós explicamos. As escolas dariam um vídeo inteiro só para elas, de tantas peculiaridades, nomes, tipologias que ela tem. Mas, no geral, a gente falou sobre a limpeza, sobre o recebimento, sobre a importância de você receber correto esse material para não ter problema na devolução. Exatamente, é muito No geral, isso. era isso. E aqui a gente já está nas montagens dos nossos fundos das vigas, né? Vocês vão acompanhar aqui nesse episódio essa questão. Então, o que a gente tem de especial aqui? Como a gente escolheu a escora metálica, a gente tem um projeto de escoramento. Então, todas essas torres que vocês estão vendo aqui, toda essa estrutura que a gente chama de escoramento ou cimbramento, é ela que faz o fundo da forma, porque a gente precisa de uma estrutura que segure a forma para na hora de receber o concreto a gente consiga fazer a concretagem tranquilamente. Tanto as pessoas andarem por cima, fazerem a montagem, executar a forma, armação e concretar. E nós fizemos o test drive desse fundo aí, que nós temos uma foto em cima dele. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa, Nós criança. temos uma foto nesse fundo dessa viga. Em cima. Aqui vai mostrar a galera trabalhando em cima, né? Vocês vão ver o funcionamento dela. Então, gente, a gente já tem o pilar em pé. E lembra que eu comentei no vídeo anterior, gente, se vocês não estiverem acompanhando os vídeos anteriores, acompanhem desde a primeira, que é a evolução aqui linear da obra, o passo a passo que a gente foi executando. Aqui a gente tem o nosso topo do pilar. E o topo do pilar não foi concretado, justamente porque, olha só, a altura que nós... Deixa eu até mandar aqui para baixo, gente. A altura que nós temos do fundo da viga aqui, ó, ele encontra com o nosso fundo, quer dizer, com o topo do nosso pilar. Então a gente não pode concretar o pilar inteiro para depois entrar com a viga dentro dele, porque senão você vai ter que quebrar a cabeça do pilar para conseguir engastar a armação da viga. Então isso é uma questão, uma peculiaridade que você vai analisar no projeto, é uma questão de você executar isso na obra, você viabilizar a construção na obra em função do projeto. Então você precisa ver qual que é a altura da viga para você não concretar o pilar. E é variável, tá? Se vocês olharem, todos os pilares não ficou com a mesma altura sem concretar. Ali, ó, essa aqui do fundo, aqui, bem aqui em cima então, da não adianta você falar, vou deixar tantos centímetros em todos, que não vai funcionar. Você tem que realmente abrir o projeto e ajustando essa altura pilar por pilar. Ali na lateral, é legal a gente citar também que a gente fez uma proteção para o buraco da piscina, né? Depois que a gente escavou, a gente viu essa necessidade, porque como eles estavam transitando ali naquele local, montando essas formas, a gente achou que seria o ideal tentar garantir ali que não acontecesse nenhum acidente. Gente, em função com a obra, a gente vai trabalhando a segurança do trabalho, utilizar EPI, você tomar cuidado com risco de queda, você tomar cuidado com buraco, você sempre tem que entender que as pessoas que estão entrando na obra, elas não conhecem a obra como você. Se você está lá desde o início, você sabe exatamente onde você está, onde que material, onde você pode pisar, exatamente. Então, isso você precisa estar alertando e deixar informando na obra. Principalmente em obras residenciais, a gente não conta com o profissional do técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. Então, muitas das vezes, essa função de fiscalizar, orientar, cabe a nós, engenheiros que estamos lá na obra todos os dias, fazer esse trabalho para garantir a segurança de toda a sua equipe da obra, né? Você vai ser taxado, mas agora o assunto é sério, você vai ser taxado como chato, você vai ser taxado como o cara que só fala pra gente usar capacete e tal. Mas, gente, a galera que trabalha na obra, eles não têm, às vezes, a visão de que o acidente de trabalho ocorre ali. E os acidentes de trabalho que ocorrem na construção civil são, a sua maioria, fatais. A pessoa não perde um braço ou uma mão tranquilamente. Não quebra uma perna e depois se recupera. É risco de queda. São acidentes
assim, fatais que você precisa alertar a equipe. E eu lembro que quando eu trabalhava em construtoras que faziam empreendimentos de prédios multifamiliares, a gente não precisava, a gente tinha que alertar a equipe de obra, a gente utilizava o pretexto de que, assim, você tem alguém em casa esperando por você. Então, às vezes você conversando ali com a pessoa que está prestando serviço, você entende um pouquinho, você vê se ele tem o contexto, você vê se ele tem filhos, você vê se ele tem uma criança pequena em casa, se tem mulher, tudo mais. Então você vai entendendo um pouco a história, até porque somos todos humanos, né? Então a gente precisa entender um pouco a história das pessoas. Você não vai simplesmente tratar ele como um simples funcionário que vai prestar um serviço e é como se fosse um escravo seu na obra. Não, então a gente conversa, a gente tem ali uma dinâmica interessante, você precisa ter um relacionamento com os prestadores de serviço. E nisso você já pega as informações de cada um e já, ó, esse aqui tem filho, esse aqui tem uma mulher em casa, esse aqui tem uma mãe, esse aqui cuida da avó, um exemplo. Você usa dessa situação para persuadir ele, né, para comovê-lo, você usa dessa parte mais emocional para conseguir comovê-lo de, olha, proteja, utiliza a API. Você precisa entrar na parte psicológica da pessoa para fazer ele usar o EPI não por ele, porque às vezes ele, não, eu vou ali rapidinho, subir ali, pegar um prego e já volto, né? Essa pessoa não volta. Na maioria dos casos é onde isso acontece acidente. Então você fala, olha, você tem um filho em casa, coloca o capacete. Imagina o problema, a dor de cabeça que você vai ter se você sofrer algum acidente aqui, você tem que parar no hospital e tudo mais. Então, gente, isso acontece em obra, pisar em prego, a gente tem bater a cabeça em alguma coisa, em algum lugar. Então, sempre usem o EPI. E força, tem que ser chato. Você entra já na obra, só uma galera, EPI, porque quando você vai na obra e você já tem essa visão de que, nossa, ele sempre cobra essas questões, automaticamente a equipe da obra já vê, nossa, ó, chegou o engenheiro, a engenheira, chegou o auxiliar, já vou colocar o capacete para não me chamar atenção e tudo mais. Então, isso você vai criando uma cultura dentro da obra, você vai criando também uma autoridade dentro da obra, e você precisa impor esse tipo de respeito, impor as regras, as normas, você precisa impor que as pessoas tenham segurança na obra, ok? E vamos avançando com a nossa estrutura. Aqui vocês estão vendo, eu acho essa parte da obra mais bonita, particularmente. Ó, a gente consegue ver bem aqui nesse cantinho exatamente a armação, onde vai entrar a viga aqui. Você consegue ver que tá esses espaços que a gente deixou aqui, é exatamente o fundo da nossa viga aqui. Ó. Por que eu estou falando que esse é o fundo da viga? Vocês vão ver nas próximas imagens, se vocês não estiverem entendendo o que está acontecendo aqui. Mas é isso aqui que a gente está executando, é exatamente a viga. Toda essa estruturação. Aqui a gente tem as nossas vigas, a viga da estrutura de cimbramento, de escoramento. Isso aqui são os barrotes, né? São. Esses que estão aqui, essas travessinhas que vocês estão vendo aqui, é o barrote. Então, em cima disso daqui vai vir uma forma. É a forma que a gente usa, mas geralmente vem tudo viga. V1, V5, V3, V4, para você ter uma linguagem mais familiar na obra. E cada empresa tem um nome, né? Uhum. Cada empresa tem um nome. Na hora que você recebe isso aqui, a gente mostrou no vídeo anterior, a gente não mostrou a relação da quantidade de peças que vocês vão receber, né? Então, assim, cada uma tem uma nomenclatura e você vai ter que tirar com medida. Enfim, tem muita pecinha para você encaixar. Aqui a gente está vendo, ó. Aqui a gente tem uma peça, que é um ganchinho que ele encaixa para segurar essas duas vigas. Duas vigas. Aqui a gente tem uma outra peça que segura uma viga. Aqui a gente tem a viga, já são 3. Aqui a gente tem essa outra viguinha, 4. Aqui a gente tem esse quadro, 5. Aqui outro quadro também. É um andaime, né? Um andaimezinho. E a gente tem esse xizinho que faz o travamento. 6. Aqui a gente tá vendo 6 peças. Nessas medidas. Aí você vai ter esse andaime aqui, esse quadro que é de outras medidas. De 2, as vigas de 1, de 1,5, de 1,20, de 2. Então você vai ter que ir ticando, assim, literalmente, fazendo uma análise para você conseguir identificando. É um trabalho, mas você precisa fazer, porque se você contar com a boa vontade de quem for entregar o material, de quem for retirar ele depois da sua obra, e também com um bom estado em que você for devolver eles, provavelmente você vai pagar por manutenção e por limpeza dessas peças. Fica aí a dica para vocês não terem dor de cabeça nessa área. Olha que é chato, hein? Olha isso aqui, eu acho linda essa parte da obra, porque é onde você é o invisível da obra, né? Todo o elemento que você vai fazer a estrutura da obra. Então aqui a gente tem toda a execução, ela vai avançando, ela vai seguindo, nesse caso, seguindo o projeto de escoramento para você. Projeto de escoramento
que nem a gente falou no vídeo anterior, então por isso siga a sequência da nossa playlist. A gente tem ali o projeto que ele vai seguindo, o projeto estrutural, aí faz o projeto de escoramento, e aí em função disso, na obra você consegue fazer toda essa estrutura que a gente está vendo aqui para fazer a execução da obra. E vamos falar de canteiro de obra. Olha só. Precisa ter espaço para armação. E lembra que a gente comentou que a armação do pilar e a armação da viga baldrame vieram montadas. Essa daqui... Vieram cortada e dobrada, né? Só cortada e dobrada. O que é cortada e dobrada? Vocês estão vendo que ó, a gente tem aqui em cima os estribos. Entrando no contexto estrutural, gente, depois eu vou mostrar nas outras imagens uma viga montada e explico o que é cada coisa. Mas aqui a gente tem os estribos e aqui a gente tem as nossas as barras, né? Tanto negativa quanto positiva das nossas vigas. E elas estão cortadas e dobradas para vocês montarem ela na hora. Ah, não era mais fácil, ela já vem montada, se tem essa praticidade. Gente, olha o tamanho dessa viga. E deixa eu descer daqui de cima. Olha o diâmetro dessa barra. Isso aqui pesa, que a logística para você transportar um negócio desse com uma viga montada, gente, uma viga pesa, tá? A armação dela pesa. Depois ela concretada, ela pesa muito mais. Só que ela é um elemento pesado. Então a gente veio separado e você vê que elas vêm chumacinha aqui, ó, amarrada. Ela tem até uma etiqueta de identificação. Por isso que, novamente, reforçando os tipos de fornecedores que vocês trabalham. Um fornecedor que entende, que faz a leitura do projeto estrutural, que consegue identificar os elementos em função do projeto estrutural, porque no projeto estrutural, não sei se vocês já têm ciência disso, se vocês não tiverem, então comenta aqui nos comentários, faz um vídeo só sobre essa parte. Eu tenho um vídeo no canal lá no YouTube, também no Instagram, se quiser achar por ali, mas no YouTube é mais fácil de pesquisar, onde eu explico um pouco da leitura no projeto estrutural, como que você faz a leitura daquela barra, daquela área, quadro de aço, né? O resumo do aço, como que chega naquela situação ali. Só que você entende que para cada viga você tem a distribuição de barras. Você tem barra de 10 milímetros, que nem a gente está olhando aqui na foto. Você tem barra de 10, você tem barra de 6,3, você tem barra de 5, você tem barra de 16, enfim. E aí você tem as dimensões de cada barra, você tem toda essa situação. Então, quando chega no caminhão, elas vêm etiquetadas. Quando você contrata uma empresa que ela faz essa leitura do projeto, eles desmembram as vigas, montam as armações e enviam no caminhão para você receber na sua obra. E você precisa ter espaço para receber na obra, igual essa foto. Então, fica a dica para vocês não terem dor de cabeça nessa questão de recebimento e na parte de aço da obra. Então, vocês conseguem ver que ainda assim vocês precisam ter um espaço físico na obra para receber tudo além isso. Além do aço ali, que a gente tem a madeira, que é ali do lado também. Então você tem que prever que ali não vai transitar pessoas, não vai transitar máquinas, não vai entrada e saída de algum portão, porque senão vira uma dor de cabeça. Esse material vai ficar indo de lugar em lugar na sua obra e você não vai conseguir deixar ele parado. Você vai ficar toda hora precisando locomover algum ajudante para ficar mexendo nesse material para conseguir... E perde também, né? Os ajustes, Acaba perdendo. E ó, aqui a gente tem madeira, brita, lá atrás a gente tem bloco. Tudo isso aqui é o tapume. Então, nessa obra a gente teve um espaço, né, de recuo frontal da casa, onde a gente utilizou tanto o frontal, o posterior e os laterais a gente conseguiu usar para armazenar material. Só que tem situações onde você precisa analisar o projeto e fazer sim um projeto de canteiro de obra. Você precisa verificar isso, você precisa tomar esse cuidado para armazenar material. Porque aqui já é o tapume. Tem situações onde a obra já está beirando a rua. Claro que você precisa, né, na arquitetura, respeitar os recuos por ali. Só que você já tem obras que já ficam liberando o recuo da rua, você não tem esse espaço para você armazenar material, nem receber caminhão de areia e pedra, né, a brita. Então, tomem cuidado com essa questão de canteiro, a gente também já conversou sobre isso no vídeo, a gente vai sempre reforçando essa questão. E também a forma de armazenar, né, você não vai encostar a barra no chão, coloca ali, ó, os pontaletes para ficar separando, porque essa barra em contato com o solo, ela acaba oxidando muito mais rápido, porque se chover, o solo é úmido, passa umidade para a barra, e assim, a barra ela vai enferrujar, mas é uma ferrugem que é superficial, não danifica a estrutura. Quando fica muito mais tempo em ação de ferrugem, né, de oxidação a barra de aço, ela começa a diminuir sua seção, e aí é onde entra a questão crítica, né, você perde a função estrutural de uma barra de ferro. Nessa questão, a gente consegue só ali fazer montagem e tal, e na hora da concretagem você já vai ver que ela já vai estar quase que enferrujada. Né? O processo de ferrugem é muito rápido numa barra. Por isso que nós temos o cobrimento do nosso elemento estrutural, que é para proteger o aço da ação
da oxidação dele. Aqui a gente tem um lugar onde a gente monta as nossas vigas. Então a gente tem lá atrás na obra toda a nossa estrutura sendo formada ali com o nosso escoramento. E aqui a gente tem essa partezinha aqui. Aqui tá melhor. Essa questão aqui, ó, a gente monta a armação. Então, com o projeto estrutural nas mãos, o de armação, né? Já expliquei aqui no canal que a gente tem diversos tipos de projeto de estrutura. Então, nesse em específico, a gente usa o projeto de armação para verificar viga por viga para fazer as montagens. Então, aqui ele já colocou essas duas barras, que são as vigas, as armaduras positivas da viga, que vão em cima, e ele vai montando ela conforme o projeto. Não tem mistério. A pessoa precisa entender da leitura do projeto, porque senão você fica com a mão de obra desqualificada. E aí você também tem que prever esse espaço, né? Você viu que ele ocupou um bom espaço para conseguir fazer essa bancada improvisada, né? Então, se você, por exemplo, se você recebe material de uma vez, o cliente fala, olha, eu quero aproveitar o preço do aço, eu vou comprar o aço da obra inteira. Você vai ter espaço para guardar? Vai prejudicar você na execução dos trabalhos subsequentes? Então, às vezes você pode falar, tá, ele quer comprar para garantir o preço, mas não comporta, a obra não comporta. O espaço vai acabar prejudicando as atividades da obra. Então, é sempre necessário você planejar as entregas desses materiais, principalmente desses materiais volumosos que ocupam mais espaço. Fazer um cronograma também da entrega desses materiais, então ter um planejamento de quando você precisa de cada material, qual é o tempo que leva para chegar, para fabricar esse material, porque senão você vai ter dor de cabeça, você vai ocupar espaço na sua obra que vai fazer falta no momento como esse, que a gente precisava montar uma bancada desse tamanho. E aqui a gente consegue ver a bancada para montar. Não é nem o caso de corte e dobra de aço, que você também precisa ter essa quando você não vem, quando você não solicita o corte e dobra direto da fábrica. Aí essa daqui é a montagem da viga. E aqui você consegue ver que tem escoras aqui, ó. E atrás aqui, bem aqui em cima da gente, tem uma serra de bancada, que é a serra que vai cortar a nossa madeira aqui, ó. Aqui tá só faltando uma caixinha para segurar a serragem, né, na hora que corta, para o perigo de combustão, mas enfim. Então você tem que tomar cuidado e ter espaço para tudo isso, gente. Aqui a gente faz madeira para cortar, aqui a gente faz a montagem dos aços e aqui a gente tem armazenamento de material. Olha quanta coisa tem. Tome sempre esse cuidado para não ter dor de cabeça. Aqui está cortando alguns ferros, dobrando alguns, cortando. Acho que essa questão aqui, por conta de encaixar uma viga na outra, às vezes o projeto é uma máquina, então o projeto ele é feito por um programa, e às vezes o programa, dependendo da informação que você entra lá, ele não considera que você está entrando numa viga na outra, e a armação precisa descer um pouquinho. Nessa que desce um pouquinho, essa pontinha do aço aqui acaba ficando fora do cobrimento. Então, foi fazendo essas adaptações no gancho, foi analisando viga por viga, porque na hora que vocês verem a montagem dessas lajes daqui, vocês vão ver que a armação tem que entrar uma na outra, e aí vocês vão entender esse ponto que eu estou levantando aqui com vocês. E olha a quantidade de armação que a gente tem aqui, ó, tudo estribo negativo aqui também, a gente tem tudo estribo das vigas, aqui a serra de bancada, aqui ó, já está a montagem andando em cima, todas essas viguinhas que estão aqui, essas travessinhas que vocês estão vendo, elas têm um trecho que é de madeira, que você coloca a nossa forma do fundo da viga ali e você prega ela para fazer a fixação. Então você tem essa questão. E você consegue ver, ó, que já estou montando as vigas aqui, ó. Se a viga, olha o tamanho dessa viga. Você tem que montar lá. Você monta essa viga lá no local. Você não monta ela ali embaixo para depois subir. Você monta ela lá no local. Então você consegue ver a armadura, né, que está aqui fazendo a função dela. E aqui já tem um estribinho, que é o que faz a nossa... vai formando ali a viga. E o estribo tem as funções dele, que depois eu faço um vídeo só explicando essa parte da viga, as funções estruturais, um vídeo só sobre estrutura, para vocês entenderem ainda mais e não ter dor de cabeça na questão de projeto e obra. Olha aqui a viga montada. Fotos, como é que é o nome? Conceituais. Na foto, na obra eu vivo com a câmera ali tirando foto. Então aqui ó, a gente consegue ver exatamente os estribos aqui montados,
amarrado aqui, ó, tá todo mundo amarrado. Eles tem que ter muito arame na obra. Nossa, a gente é um item que a gente não consegue quantificar. Você fala assim, olha, eu quero um orçamento com todo o arame que vai usar na obra. É muito difícil você conseguir quantificar. E muito difícil você conseguir garantir que não vai faltar. Assim, a gente ia fazendo vários pedidos de arame. Até hoje a gente tem fase de acabamento. E ainda assim a gente pede arame. Gente, é um material essencial. É como se fosse prego, né? Não tem como você Prego a gente compra por caixa fechada da Gerdau. Gerdau patrocina. Então são itens que a gente precisa ir acompanhando a evolução da obra, em contato com quem está executando o serviço, fala, olha, você vai precisar de arame, está acabando, avise antes de acabar. Tem essa questão. Que a galera gosta de avisar quando acaba. Vai falar, olha, não dá para terminar o serviço porque acabou o material, não tem prego para terminar dessa forma. Aí eles escutavam um pouquinho. Tem um carpinteiro que é colega nosso. Assim, tá na obra, essa tá na foto, é ele. Que ele falava, puta que pariu, tenho que ir lá pedir material para saber, né? Agora o bicho vai pegar, porque eu ficava brava. Olha, não, eu falo, tem que avisar antes. Ali a gente tá num condomínio que não tem muito depósito perto, né? A gente tem um depósito próximo só. Então, se não tem lá, você tem que esperar no outro dia para você conseguir ir em outro local comprar. E eles escutavam um pouquinho. Ah, mas não tem uma pessoa que cuida do almoxarifado e não sei o que. Gente, é tanto material. E esses materiais, às vezes, eles carregam com eles. Então, quando você vai entrar no canteiro que tem os materiais ali, o prego tá na obra com eles, então ele já leva a quantidade lá com eles e vai usando e não avisa a gente. Não, e também é o que a gente cita sempre, né? Uma obra residencial. Nem sempre comporta em questão de custo ter um almoxarifado, um almoxarife cuidando só desses materiais. A gente conseguiu administrar bem a questão desses recursos da obra, né? Sem precisar de uma pessoa especificamente para isso. Alguns materiais, inclusive, a gente guardava com a gente, que eram algumas coisas mais caras, a gente fazia o controle. E você tem que ir se adaptando em função da obra que você está executando, né? E é aquilo, você tem que ser o chato, né? Tem que chegar na obra, o pessoal, caramba, você tá. Mas eu já falei que ainda tem, né? Ainda tem cimento. O cimento é mais fácil de você ver. O cimento tem um volume grande. Agora essas pecinhas, esses materiais menores, você precisa sempre contar com a ajuda da equipe que está trabalhando com você, porque senão você se preocupa muito em ficar só tomando conta do almoxarifado do material, mas esquece do andamento da obra. Então sim, você tem que ser multitarefa, você tem que entender. Às vezes você está andando na obra para fazer uma sondagem do que está acontecendo e nessa você capta algumas informações. Aqui tem que pedir isso, tem que pedir prego, porque o arame está acabando, eu vou pedir o arame amanhã, vou montar esse mapa de cotação desse outro tipo de material. E assim você vai tendo a evolução da obra e você vai fazendo o gerenciamento da obra, que é justamente essa questão. Nós tivemos fazer um cronograma dos mapas de cotações. E vai servir para a gente para muitas outras obras. Então a gente sabe cada etapa, quais materiais precisam, qual é o tempo que ele leva para chegar na obra, se ele precisa ser fabricado, se não, qual é o tempo que as pessoas levam para fazer esse orçamento. E aí, com esse cronograma, a gente vai conseguindo se organizar. Para não ficar tudo no ar, assim, hoje eu tenho que montar com o mapa, ele pediu, amanhã tem que estar o prego na obra. Tá, mas quanto tempo, dando só exemplo do prego, quanto tempo o prego vai chegar em transporte? Longe, vai ter que ser fabricado, não vai? Então, além das atividades da obra, você precisa correlacionar com os materiais que você precisa para não ir pedindo tudo em cima da hora. Nem sempre você vai ter um cliente ali à disposição 24 horas por dia para pagar qualquer material que você precisar na hora. Então você tem que fazer esse planejamento antes. Exato. E a gente só consegue fazer esse planejamento por conta do cronograma. O cronograma de mapas ele vem em função do cronograma que nós fizemos da obra. O cronograma de mapa nasceu após o cronograma de obra. Porque aí você começa a ver uma demanda de materiais que antecedem alguns tipos de serviços. Falar, ok, para esse serviço a gente precisa disso. Para esse serviço a gente precisa desses daqui. Então você começa a fazer essa linha cronológica para tanto a parte de gerenciamento quanto a parte de execução. Você começa a traçar esses dois lados. Só que você precisa tomar muito cuidado para não ter dor de cabeça nessa questão. Eu já fiz um vídeo sobre o mapa de cotação, que é exatamente o que a Sabrina falou. O tempo para montagem do mapa, né? Geralmente a gente faz 3 cotações com 3 empresas para fornecer o mesmo tipo de produto, para o cliente analisar as questões. Porque isso é a parte quando você fecha apenas a parte do gerenciamento da obra sem o material sair de você, construtor, né? O material quem paga é o cliente.
Então, para isso, você precisa dar mais de uma opção para ele conseguir analisar no mercado qual que é o melhor custo-benefício para ele. Às vezes, o mais barato não é mais econômico. Então, você tem que falar para ele, olha, esse aqui é barato, porém a qualidade, o nível de fornecimento dessa empresa, a quantidade. Também pode variar se você está pedindo um material que seja por rolo. Um depósito pode fornecer um rolo de 50 metros, outro 100, outro 150, então você tem que fazer sempre essa comparação, né? Deixar equivalente todos os orçamentos e garantir que você está passando essa informação para o seu cliente, porque aí ele fala assim, olha, eu vou escolher com a X empresa. E aí a X empresa fornece um rolo de 50 metros, sendo que a outra fornece um rolo com 100. E aí você fala, não, beleza, ele escolheu certo. Ou ele faz, não, vou escolher com a empresa que faz 100 metros, que está mais barato. E aí você, na hora de fazer essa comparação e essa equivalência de orçamento, você vê que não compensa. Então cabe a nós também, né, garantir que a gente vai passar essas informações corretas para o cliente, para ele não ter custos adicionais. E, gente, o cliente não sabe fazer isso, porque é uma área da construção, não é à toa que existe a área da construção civil, né? Os profissionais que trabalham nessa área não são produtos simples. Eles têm muitas especificações que eles precisam ter uma atenção. Você não pode pedir um arame, só um arame. Ele é galvanizado, ele é recozido, ele é torcido. Quantos quilos é o rolo? Qual o quilo do rolo? Tem várias pregos. Você não pede um prego. Qual que é a dimensão do prego? É 17 por 28? Ele tem cabeça? Ele não tem cabeça? Ele é polido? Ele é de aço? Então, são questões técnicas que aí, nós por exemplo, temos. essa questão do prego. Polido ele vende por quilo. De aço geralmente é por saco e unidade. Então, são particularidades que a faculdade não vai te ensinar. Nenhum outro lugar não vai te ensinar, além da vivência da obra. E se você seguir o canal do Edificando. Isso aí. Aqui a gente ensina essas questões nos vídeos para vocês irem acompanhando toda a evolução da obra e não ter dor de cabeça. Então, olha quanta coisa nós temos para vocês analisarem, verem esse pouco da vivência que a gente está trazendo para cá, porque o que a Sabrina falou, faculdade nenhuma ensina. Agora essa foto conceitual, que eu vou postar depois nos stories, no Instagram. E olha só como avança. Depois que você faz... Deixa eu mostrar aqui. A gente tem o fundo da viga aqui, né? A gente tem uma madeira aqui, ó, agora, que é o fundo da viga. E essa madeira, se você olhar, acha que tem um pilar bem nessa ponta. Se você olhar, ela tá entrando nesse pilar e aí depois a gente faz a forma lateral. E a forma lateral, vocês veem que tem uns travamentinhos aqui também, peça de escoramento, para fazer travamento de viga, para a viga não abrir na hora da concretagem. E, gente, o concreto, ele tem pressão quando você aplica ele numa viga. Quando ele é lançado, ele tem uma pressão, né, por conta da bomba. É por isso que a gente pede a bomba para alcançar ali e tem que ter a pressão necessária para conseguir subir, porque ele é um material denso, né? Então imagina, a bomba tá lá do lado de fora, precisa de uma pressão para subir, para alcançar lá. E se você não fazer esses travamentos, você vai ter perda de concreto. A forma vai abrir, vai sujar as escoras embaixo. Vai dar dor de cabeça. Vai dar muito problema, porque abrir uma forma não travada dá muito problema. É importante nessa etapa também, a gente está sempre atento à conferência de medida. Então, é subir lá em cima, conferir a medida interna das formas, porque às vezes pode passar a medida interna, tá dando externa, já aconteceu em outras obras. Então, precisa estar com atenção nessa questão também das medidas, da armação, saber ler o projeto para saber verificar na obra, é bem importante também. Exatamente. Aqui é uma questão bem delicada, né? Por exemplo, aqui vocês conseguem ver que as vigas estão todas executadas, a forma, né, está executada com a armação já dentro, então o trabalho em conjunto, carpintaria e armação. Aqui se só vê a armação. A carpintaria está vindo depois da armação terminar todo o seu trabalho. Então os dois andam juntos. E para andarem juntos, eles precisam ter a leitura do projeto. E você, como responsável técnico, como profissional que está fazendo acompanhamento e gerenciamento da obra, você precisa ter essa noção de leitura. Você não precisa saber como dimensiona um projeto, você não precisa saber como que você faz, ou se a armação está certa, o diâmetro está certo. Não, você precisa saber extrair as informações e tirar as dúvidas da equipe que está em obra. Às vezes eles perguntam, Felipe, essa viga aqui, ela termina com a cabeça nessa outra viga, ela é apoiada nessa ou ela é em cima do pilar? Às vezes no projeto, a gente tem diversos profissionais que trabalham com projetos.
Então, às vezes, num projeto, você precisa entender a qualidade do projeto que você está fornecendo para a obra, porque é dali que você vai extrair as informações para você fazer a obra. Então, aqui no canal da Engenheiros, ensino também a fazer leitura de projeto, a parte de projeto estrutural, elétrico, hidráulico. Vou ter uma série que vai explicar para vocês como que é essa parte de leitura, o que você precisa ler e quais são as informações importantes que você precisa observar e colher dos projetos para não ter dor de cabeça na obra. Ok? Vou estar deixando, deixa eu até dar um espaço aqui que depois ele me ocupa, vou estar deixando a playlist do nosso papo de obra para você acompanhar tudo desde o início. Então acesse lá o canal Engenheiros para você conseguir clicar no cardzinho. E vou estar deixando o Obra Vlog da Casa 6G, que é onde eu mostro ali na obra mesmo, estando lá um pouco a execução de cada tipo de serviço. E assim você aprende a fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Valeu, curta, compartilhe com a galera, viu? Tchau, tchau.